Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Efésios capítulo 4, versículo 32. Em relação ao perdão segundo as Escrituras, existe uma sequência bem definida a observar. Se obedecêssemos essa sequência, seríamos poupados de muita dor de barriga e de cabeça. Quando acontece uma injustiça conosco, o primeiro passo é perdoar interiormente, de coração, a quem nos ofendeu. Ainda não dizemos a essa pessoa que a perdoamos, mas ao perdoar em nosso coração, estamos colocando o assunto entre Deus e ela. Isto impede que nosso suco gástrico se transforme em ácido sulfúrico e nos protege de muitas outras disfunções físicas e emocionais. Em seguida, vamos até o irmão e o repreendemos sozinho, conforme o que temos em Lucas, capítulo 17, versículo 3. Ao invés de ficar dizendo aos outros que alguém cometeu uma injustiça conosco, a Escritura deixa claro que devemos convencer nosso próximo diretamente. Note o que diz a Bíblia. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Mateus capítulo 18, versículo 15. Deveríamos tentar resolver o problema entre nós, ou seja, tão particularmente quanto possível. Se o irmão não admite seu erro e não pede perdão, voltamos a ele com uma ou duas testemunhas. Mateus capítulo 18, versículo 16. Segundo a Escritura, essa é a base para adquirir um testemunho suficiente da postura do transgressor. Se ele ainda não se dobrar, trazemos o assunto diante da igreja, acompanhados das testemunhas. Se ele não querer obedecer o veredito da reunião de irmãos ou da liderança desta igreja, naturalmente deve ser excluído da comunhão por estes irmãos, pelos líderes, pelos anciãos. Mateus capítulo 18, versículo 17. Mas se ele se arrepender durante a conversa, precisamos perdoá-lo, conforme Lucas capítulo 17, versículo 3. Já o tínhamos perdoado em nosso coração e agora o perdoamos na prática. Nesse ponto é importante não lidar levianamente com o assunto. Não deveríamos dizer, está tudo bem, na realidade, você nem me prejudicou. É preferível que digamos, eu perdoo você, o assunto está encerrado. Vamos nos ajoelhar e orar juntos. A vergonha de ter de reconhecer o erro e pedir perdão talvez o impeça de nos fazer mal outra vez. E mesmo que o pecado se repita e ele se arrependa mais uma vez, temos de perdoá-lo novamente. Ainda que ele peque 7 vezes ao dia e se arrependa 7 vezes, precisamos perdoá-lo, acreditando ou não na sua sinceridade, conforme que temos em Lucas capítulo 17, versículo 4. Jamais devemos esquecer que também tínhamos uma dívida enorme e essa imensa fortuna nos foi perdoada. Por isso, não devemos hesitar em perdoar os trocados que nosso irmão nos deve, como o Senhor ordena na parábola que ensinou, Mateus capítulo 18, versículos 23 a 25. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.